Graça e paz. Nesse momento, gostaria de falar sobre a vida de um grande profeta de Deus chamado Jeremias. E todos nós sabemos que o objetivo e o ministério do profeta era animar o povo, alertar o povo e fazer com que o povo fosse guiado a um caminho certo, sem afastar de Deus, sem transgredir a lei de Deus. Só que Jeremias estava vivendo um período muito difícil, onde a mente de Jeremias estava totalmente presa, congestionada. Jeremias estava com sua mente tão cauterizada aos problemas de Israel que ele não sabia o que fazer. A sua mente estava totalmente presa, de modo que ele não tinha condições de trazer uma certa reação, fazer algo para que todo aquele cenário fosse revertido. Jeremias, a mente dele estava, as suas lembranças eram lembranças muito tristes em relação ao sofrimento de Judá, o cativeiro do povo de Israel, e também Jeremias estava muito preso das consequências que sobrevinha sobre Israel devido à sua desobediência. De modo que a gente observa que o profeta ele tem esse intuito, ele tem essa chamada de animar, de verdadeiramente erguer o povo diante das dificuldades através da palavra de Deus. Mas só que Jeremias estava vivendo esse período muito difícil. Se você ler o verso de número 18, no capítulo 3 de Lamentações, ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança do Senhor. Imagine só, aquele que foi chamado por Deus para animar o povo, agora ele mesmo declara e ele mesmo expõe que a sua esperança em Deus havia terminado. Se nós, como povo de Deus, dissermos para esse mundo hoje que vive sem esperança e dissermos a eles que não tem e não há mais esperança para nós, o que seria desse povo? O cenário era esse. A mente de Jeremias estava impossibilitada de reação, de fazer com que alguma coisa, que o cenário pudesse ser revertido, que o cenário pudesse ser mudado, mas Jeremias estava com a sua mente totalmente presa aos problemas do povo de Israel. Enquanto a mente de Jeremias estivesse nessa situação, de maneira nenhuma ele poderia resolver alguma coisa. Só que Jeremias, ao passar do tempo, ele começou a ter que exercitar a sua mente para que a esperança pudesse prevalecer, para que algo pudesse mudar. E muitas das vezes nós vivemos situações assim. A gente está tão preso às dificuldades da vida, aos problemas que sobrevêm sobre nós, de modo que a gente não consegue pensar, a gente não consegue nem mesmo orar a Deus, porque os problemas, as dificuldades são muito grandes. E a gente chega ao ponto de esquecer e de perder, como ele diz aqui no verso 18, que já, como também a minha esperança no Senhor, a sua esperança havia terminado. Imagine só, o profeta de Deus, que foi chamado por Deus para animar o povo, para guiar o povo de modo que o povo seja cuidado e que sejam discipulados para que eles não venham a cair em lugares errados, para que eles venham caminhar no lugar certo através da obediência da palavra, seguindo as leis. Mas só que até ele, o profeta de Deus, diz aqui no verso 18 que a sua esperança havia terminado. Talvez você esteja vivendo o mesmo cenário. As dificuldades são enormes, são tremendas na tua vida, mas você não consegue reagir enquanto a tua mente está cauterizada, apenas preocupado com o que está acontecendo em sua volta. A gente esquece que o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus de fazer o impossível acontecer. Isaías e Jeremias precisavam exercitar a sua mente, exercitar de modo que ele pudesse brotar a esperança na vida dele. E ele diz um texto, e ele fala algo tremendo aqui, no verso 21 do capítulo 3 de Lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. Aí Jeremias já começou a exercitar a sua mente. No verso 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele começou a exercitar a mente das maravilhas que Deus havia feito com o povo de Israel.
Talvez, meu querido, você esteja vivendo um cenário assim, de modo que você está vivendo problemas, a vida, mas você não consegue exercitar. Mas quando você começar a lembrar das maravilhas que Deus faz, do que Deus pode fazer, você vai com certeza brotando no seu coração, na sua mente, esperança. Você vai perceber que o teu Deus é um Deus poderoso, um Deus amável, um Deus que vai verdadeiramente ministrar na sua vida e fazer o impossível acontecer. Fazer com que todo esse cenário que tu está atravessando na vida venha mudar, venha transparecer de modo que você vai sentir paz à medida que você medita na palavra, à medida que você reconhece que Deus é Deus e você percebe que é dependente dele. Você verdadeiramente você vai perceber que as coisas vão começar a mudar. Você vai ver que você está entregando todas as suas dificuldades, toda a tua luta na mão de Deus, porque há coisas que são manifestas na nossa vida, dificuldades que surgem, que gera na nossa vida, que a gente sabe e percebe que a gente não tem como fazer. Só Deus pode fazer. É nessa hora que nós temos que entregar todas as nossas dificuldades na mão de Deus, todos os nossos problemas e lutas, para que Deus faça. E descansar em Deus, eu sei que é difícil. Para quem está vivendo, quem sabe, o cenário que você esteja vivendo hoje dificultoso, que aos olhos humanos é impossível de que o quadro reverta, você sabe que só Deus pode fazer. E você possa fazer que nem Jeremias, trazer à sua memória aquilo que de fato pode te dar esperança. Que você não venha olhar para as dificuldades e creia, diante de todas as dificuldades da luta da vida, que o Senhor é contigo, que você pode ter certeza que a tua esperança está viva, porque o teu Deus o teu Redentor vive. Quando você declara o meu Redentor vive, você pode ter certeza que a tua vitória está perto. Que Deus querido possa te abençoar em nome de Jesus, graça e paz.